Tá gravando. Não, Gravando você- sim. Tá. Tá gravando. Tá. Então vamos lá, Regina, desculpa, vamos começar de novo. A apresentação também, a minha? Não, só a aula, só daqui para frente. Tá bom. Então, o nosso assunto hoje é o instinto dos animais. Instinto é algo muito interessante, importante, e nós vamos, então, analisar esses pontos que estão aqui, esses tópicos. Entender melhor o que é o instinto, saber diferenças entre instinto e inteligência, tá? O limite entre eles, saber também como que o espiritual encara e também participa na evolução do instinto ou da inteligência. E saber também a respeito dos animais, de uma forma geral, e de nós mesmos. Tá? E no corpo espiritual, como é que fica essa questão do instinto? Próximo. Uma definição que Kardec coloca no livro A Gênese, capítulo 3, item 11. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. E outro ponto importante, um comportamento instintivo ocorre sempre da mesma maneira em todos os membros da mesma espécie. Então, isso é algo muito interessante, importante, tem direto a ver com a lei de conservação. Próximo. Todos nós já ouvimos falar em aves que voam metade do mundo, saem do frio para irem para o calor. E temos aqui uns exemplos de ave migratória para a gente entender que coisa linda que é esse comportamento instintivo. Uma longuíssima trajetória de tipo 7.000 quilômetros, que dura 2 meses, essa ave que está aqui na nossa ilustração atravessa, são 7.000 quilômetros. Desde o norte da América do Norte, que tem inverno muito rigoroso, até o sul da América do Sul. Essas aves voam em bando, e é algo muito interessante. Antes de fazer o voo, elas precisam ganhar peso, ganhar massa. Os machos chegam a pesar 1 quilo, as fêmeas 800 gramas, sendo que o peso normal deles seria, para o macho, 600 gramas, e para a fêmea, 400 e pouco, ou seja, um pouco a menos. Acontece que, depois desta longa viagem, quando eles chegam ao destino, o macho, que saiu com 1 quilo, está pesando 250 gramas. E a fêmea, que saiu com 800 gramas, está pesando 200 gramas. Ou seja, é uma programação da natureza que faz o animal se alimentar muito bem e engordar para que ele possa enfrentar a viagem. Outra coisa, a forma da viagem também é muito interessante, porque essas aves aproveitam as emissões de ar, os vértices que vêm da Terra de ar quente, e eles voam em círculos em torno dessas escapes de ar quente que sobem, tá? Em círculos, e aí eles vão mais um pedaço, pegam o próximo, e assim eles conseguem, poupando energia, viajar durante 2 meses, 7.000 quilômetros, com pouquíssimas paradas. Então, gente, isso é um comportamento instintivo. Nós já vimos também no céu, acredito que muitos de nós já pudemos ver, formações de aves assim, como essa que está na gravura, à primeira esquerda.
em V. Tá? Então, são coisas que aves fazem e que sempre acontecem. Comportamento instintivo, instinto dos animais. Próxima. Diferença entre instinto e inteligência, segundo a Gênese, Kardec. Inteligência, gente, basicamente, atos voluntários, premeditados, que nascem de acordo com a circunstância, uma capacidade de adaptação do ser. E que, segundo os espíritos falam para Kardec, a inteligência é um atributo exclusivo da alma. Próximo. O instinto, nós já vimos, ele é repetitivo, ele é maquinal. O ato que denota reflexão, uma adaptação consciente, deliberada, é inteligente. O instinto é guia seguro que nunca se engana, é sempre igual. A inteligência, pelo fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Resposta dos Espíritos para Kardec, no item 12, capítulo 3 da Gênese. Próxima. Na indagação se o instinto é independente da inteligência, nós vemos que não é independente. Ele é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional e que é a base da sobrevivência de todos os seres. Próximo. É muito difícil assinalar onde termina um e começa o outro. Frequentemente, os limites se confundem, mas nós podemos distinguir o que é o ato instintivo, que é o repetitivo, sempre igual em todo membro da espécie, e aqueles que pertencem à inteligência. Essas duas questões, a anterior e essa, a 73 e 74, estão no Livro dos Espíritos, respostas também dos Espíritos às indagações de Kardec. Próximo. Miramês faz alguns comentários a respeito de instinto e inteligência, mostrando as funções que são diferentes de um e outro, e dizendo que o instinto é uma espécie de condicionamento divino, seria uma programação que a divindade coloca em todos os seres na formação da alma. E aí, em cada espécie animal, nós temos um instinto acontecendo de determinada forma, todas as gerações fazendo a mesma coisa, tá? E que foi trazendo, então, o aprimoramento das criaturas nesse mundo de Deus. O ser humano de hoje já é muito diferente do que teria sido o ser humano nas suas fases iniciais. E o que diz? Que nós hoje, seres humanos, já temos uma forma de vida muito mais aprimorada, porque a inteligência foi se desenvolvendo a partir sempre do instinto. Próximo. Exemplos lindos esses aqui. A gravura de cima são castores. Os castores fazem diques com madeira e fazem as suas casas. E são sempre da mesma maneira. O depósito de comida, as entradas e saídas da casa, os diques como fazem. Então, são comportamentos instintivos, como eles colhem a madeira, conseguem as coisas. Outro comportamento instintivo lindo são algumas aves que fazem ninhos. Aqui no Brasil nós temos o João de Barro. O João de Barro, ele sempre faz a casinha dele da mesma forma. E aqui nós vemos a passagem, a câmara interna,
como é que o bichinho vai construindo com barro e com raminhos, com fragmentos de folhas e de raminhos a sua casa, pouco a pouco. E uma coisa também que se observa, a portinha da casa do João de Barros sempre é direcionada para o mesmo lado. Se não me engano, é o leste, é o nascente do sol. Então, é comportamento instintivo também, sempre igual em todos os membros daquela espécie. Próximo. Bem, nós sabemos que nós vivemos em dois mundos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica como que o nosso corpo espiritual e de todos os animais foi se desenvolvendo a partir destas viagens, digamos, que todo ser faz nos dois planos da vida. Ele encarna, ganha um corpo físico, depois ele desencarna e no plano extraterrestre ele continua aprendendo. E aí vai, de século em século, de milênio em milênio, nesse automatismo fisiológico, todos os atos de manutenção vão acontecendo, preservando e, ao mesmo tempo, renovando aquela vida. E, com isso, a evolução vai acontecendo no ser que está nos dois planos da vida, aprendendo sempre e exercitando sempre tudo aquilo que Deus fez, né? O instinto como um automatismo divino. Vamos lembrar disso. Próximo. Então, nós temos aqui também, na continuidade, o que André Luiz está relatando, é o que nós já falamos antes, e é dessa maneira, nos dois planos da vida, que o princípio espiritual incorpora todos os cabedais da inteligência que mais adiante vão vibrar no cérebro, mas sempre a partir daquelas atividades reflexas e instintivas do inconsciente. Então, é esta a nossa evolução. É a pouco e pouco e sempre a partir de comportamentos instintivos, em todas as espécies animais. Próximo. E nós temos aqui a questão da continuidade evolutiva. É o instinto, depois a inteligência, depois o raciocínio, a razão, o livre-arbítrio, a responsabilidade, a civilização, as diferentes culturas. Tá? E o que nós temos é que a base de tudo seria aquela coisa básica de sistema nervoso, bem primitivo ainda, que é o reflexo. Depois, o comportamento mais organizado do instinto e depois, a seguir, o desenvolvimento da inteligência. E aqui André Luiz explica, nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes, nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza. É uma maravilha, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano, em trânsito para maturação sublimada no campo angélico. Nós vemos, então, que nada é por acaso e que a evolução vem acontecendo. Como nós dissemos, de vida em vida, de século em século, de milênio em milênio. E aqui, milhares de milênios, ou seja, milhões de anos. Próxima. Nesse livro, Evolução em Dois Mundos, é que nós temos este pensamento
E vejam só, nós estávamos falando de milhares de milênios, né? 1,500 bilhões de anos. O espírito, o princípio inteligente até se tornar espírito, caminhou a partir de um pequeno átomo até a primeira fase da animalidade. Mais de 1,500 bilhões de anos. E continua, né? Então, as passagens pelos vários reinos até chegar ao nível mais elevado, ao qual esse nível nós ainda iremos mais adiante. Próximo. E aqui nesse livro nós temos vários pontos, nesses capítulos citados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 e 11, tá? Muitas coisas interessantes e importantes para nós analisarmos. Células nervosas já presentes na esponja do mar. Água viva já tendo sinapses, como nós temos sistema nervoso. Sinapses que ligam uma célula na outra. E as minhocas já tendo nervos e todo o sistema circulatório descentralizado, 10 corações no sistema circulatório. Próximo. E aqui, então, a gente vê algumas estruturas que o princípio inteligente vai adquirindo nas várias formas de vida. Nós temos, então, o molusco, já tem um rim primitivo, já faz uma filtragem, uma eliminação de toxinas. Os crustáceos formam um esqueleto protetor por fora. Os peixes já conseguem controlar seu corpo físico, automaticamente têm um cérebro já desenvolvido. Os anfíbios já respiram fora da água. Os répteis já têm todos os sentidos desenvolvidos. E aí nós chegamos no nível das aves, que já estão adquirindo, já têm inteligência, consciência e sentimentos. E nos psitacídeos, a possibilidade de emitir sons de uma forma consciente, determinada e comunicando-se. Pois é. Próximo. É uma maravilha isto. Na anterior, nós vimos até as aves. E a última classe, a mais evoluída dos animais, é a dos mamíferos. Classe esta à qual nós, seres humanos, pertencemos. Com inteligência, com uma base instintiva, que ainda existe, porque é a lei de conservação, mas com comportamentos aprendidos e uma capacidade de adaptação bastante flexível, os mamíferos. Próximo. E aqui, neste quadro, nós temos já como que os sentidos estão presentes em cada uma dessas classes de animais. À esquerda, no vertical, nós temos crustáceos, aracnídeos, depois lacraias, insetos, lampreias, peixes, tubarões, anfíbios, répteis e aves. Tá? E aí, em cada um deles, a manifestação dos sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Vendo que sistema nervoso central vai acontecendo já na classe dos peixes. Nas lampreias, a gente já tem um desenvolvimento, um início no sistema nervoso autônomo. Os mamíferos têm tanto o central como o autônomo, certo? Tá? E nós vemos aqui a evolução, como vai acontecendo e se mostrando em cada um dos sentidos e em cada uma dessas espécies. Reparem nas aves.
que já têm a visão aguçada, a audição, e são extremamente sensíveis em termos de toque nas penas. O olfato já é aguçado, o paladar também. Então, são coisas muito bonitas de se perceber essa evolução que vai acontecendo de espécie em espécie e do sistema nervoso. Próximo. Bem, Emmanuel, no livro Roteiro, está nos falando da maravilha que é o espírito reconhecendo a sua posição. E que o ser humano, o homem, é um gênio divino em aprimoramento, ou então um anjo que está nascendo no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e também legítimo senhor das potências menores. Com a sua inteligência, o ser humano é capaz de compreender o mundo em que vive e, por causa disto, ele pode ser senhor das potências menores. Ele pode servi-las ou utilizá-las também, como vem no decorrer da história da humanidade acontecendo. Próximo. Muito tempo, não é mesmo? Milhares de séculos experimentando, repetindo, aprendendo, automatizando, vivendo, revivendo até a exaustão, dedicação, paciência. E o espírito que começou simples e ignorante vai trilhando todos os estágios evolutivos, sempre daquela mesma forma. Desencarna, reencarna, aprende mais, assimila em cada fase. E agora chegou no ponto mais importante, os mamíferos. E nós temos essa linda figura simbolizando a evolução do homem. Próximo. Mamíferos são muitos, somos muitos, mais de 400 animais. Os selvagens, os domésticos, os domesticáveis, os marinhos e, obviamente, o ser humano. Nos marinhos nós temos as baleias, os golfinhos, eles têm pulmões, eles respiram, tá? Então eles são mamíferos, eles amamentam seus filhotes. E aqui nós temos tudo que foi acontecendo embaixo da evolução da espécie animal dos mamíferos. Tem um tubo digestivo completo e separado do sistema urinário. Já tem bexiga urinária, porque a ave não tem. A ave é tudo junto. Sai a urina e sai as fezes também na cloaca. Tem pelos recobrindo o corpo, ou seja, vai melhorando a questão da defesa contra o frio ou o excesso de calor também do ambiente. Tem placenta para alimentar os filhotes durante a gestação, ou seja, o crescimento do filhote, ele já acontece no útero materno. E, lógico, a glândula mamária para alimentar os filhotes logo após o nascimento. Tem um músculo diafragma que separa o tórax do abdômen. Quando o nosso amigo que fez a prece inicial falou para a gente respirar, enchendo o pulmão até o abdômen. É uma forma de fazer com que o nosso diafragma desça com a respiração e o nosso pulmão absorva mais ar para nós. O sistema nervoso já é bem mais desenvolvido. Como nós estivemos dizendo, tem o sistema autônomo, com as atividades reflexas, e tem também o sistema voluntário. O sistema autônomo é muito importante, porque é aquele que, quando a nossa mão, por exemplo, encosta numa chapa quente,
antes de tomar consciência de que aquilo é uma chapa quente, a gente já retirou a mão, evitando, então, dano maior. Então, foi muito importante o animal adquirir esse sistema autônomo, essas atividades reflexas, de forma a preservar mais a integridade do seu corpo físico. E desta forma, por causa das atividades autônomas todas, inclusive a digestão, a circulação, o crescimento das células, tudo isto possibilitando melhor ao animal o desenvolvimento da inteligência. Próximo. Continuando as coisas que os mamíferos já têm. Meninges, ou seja, são peles internas que recobrem o cérebro e a medula espinhal. Então, protegem dentro da caixa craniana. Tem o cerebelo desenvolvido. O cerebelo fica bem atrás. É assim, bem em cima do pescoço, assim, no início da caixa craniana, na nuca. E ele permite o equilíbrio do nosso corpo, a agilidade, toda a coordenação nossa de movimentos é responsabilidade do cerebelo. Isso nos mamíferos, de uma forma geral, não é só em nós, seres humanos. Tem epífise e hipófise. Já tem a camada cinzenta do cérebro bem desenvolvida. Então, nós vamos tendo toda a parte emocional também desenvolvida e a memória que vai se desenvolvendo mais. O mamífero ele tem um encéfalo todo mais desenvolvido e consegue fazer as trocas dentro desse encéfalo entre os seus vários componentes, de forma que ele guarda a lembrança de emoções e, com isso, ele aprende o que pode fazer, que repetindo aquele comportamento traz uma consequência segura ou então uma ameaça à vida dele. Aí ele para de fazer aquele comportamento. Então, essa complexidade maior do sistema nervoso do mamífero, ele permite muito mais a sobrevivência e também o desenvolvimento da inteligência, como estávamos falando no quadro anterior. Outro ponto. Os mamíferos superiores, como as vacas, baleias, golfinhos, os primatas, de uma forma geral, e o ser humano, têm apenas um bebê por gestação. E, com isto, eles cuidam mais. A infância e adolescência desse bebê são mais prolongadas, ou seja, aprendem mais. É a aprendizagem e é também a socialização que vai acontecendo justamente porque é um bebê por gestação. E, no caso dos primatas e dos homens, dedos e mãos, com menor número de dentes e grande desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. Seria sempre o sistema nervoso bem desenvolvido. Próximo. Bem, ser humano, nós estávamos falando dele e que nós estamos todos nos dirigindo para um nível evolutivo maior, que seria esse nível que nós ainda não conhecemos, de espíritos puros, ou seja, fazendo essa viagem que todos estamos fazendo rumo à angelitude, do átomo ao arcanjo. E nós estamos, então, aprendendo a entender a nossa vida e, aos pouquinhos, ganhando qualidades, deixando de ter aquelas qualidades mais primitivas que permitiram ao ser humano evoluir quando primitivo, do egoísmo, do orgulho,
tá? Mas que com a civilização e o aumento da inteligência pedem novas oportunidades, crescimento de novas qualidades. Como diz o autor, vai chegar um dia que, depois de tanto repetir a lição, voltaremos a amar incondicionalmente como os animais, porque o amor é a força latente desde o início da criação. O amor é aquela força latente que liga as várias partes do átomo, que mantém os planetas também coerentes nas suas órbitas, que fazem a atração entre os mundos e também a atração entre os seres. Próximo. O Chico, nosso Chico, amava profundamente os animais. E ele tinha sempre animais perto dele. Ele teve gatos, ele teve cachorros sempre. E ele dizia que o que mais o atraía nos animais é que eles não precisavam de palavras. Eles usavam os sentimentos. E com os sentimentos, eles se ligam a nós, uns aos outros, e têm aquela profunda e maravilhosa comunicação conosco. Próximo. Esta história é linda. É o animal ligado ao seu tutor, o seu dono, e que virou filme, inclusive. E é uma história muito bonita de um animal que esperava todo dia o seu tutor quando ele voltava do trabalho. Um belo dia, o seu tutor não chegou porque havia desencarnado, havia morrido. Mas dia após dia, o animal permanecia esperando o seu dono. E foi feita, inclusive, uma homenagem, uma estátua para esse bichinho. João, eu não me recordo onde que aconteceu, é uma história que eu sei que é da Europa. Você pode me dizer aonde foi? Pode nos dizer onde foi? Essa história aconteceu no Japão. No Japão. Ah, Uhum. tá. É um caso verídico mesmo, né? Uhum. Inclusive, existe essa estátua em homenagem a esse animal, né, que ele foi fiel ao seu tutor mais de 10 anos após a sua morte, que ele voltava sempre ao mesmo lugar, à espera do tutor, né? Que não acontecia, e todo mundo o alimentava, né? Tentaram adotá-lo, a família do tutor tentou levar ele para casa, mas irredutível, ele sempre voltava para a estação de trem à espera do seu tutor. Esta fidelidade, essa constância do amor é algo que nós estamos a aprender com os animais, queridos. Próximo. E a pergunta final: o amor será instintivo? É o que nos une? É o que forma os seres? É o que une os astros? É a lei maior do amor. Próximo. Bibliografia, gente, tem muita coisa que a gente pode estudar para se aprofundar mais nessa questão da espiritualidade dos animais e do instinto nos animais. Então, nós demos uma pincelada no livro A Gênese, na Evolução em Dois Mundos, tá? No livro da Questão Espiritual dos Animais, da Irvênia Prada. Temos muita coisa, Missionários da Luz, de André Luiz Roteiro. Tá? Então, nós temos muito material que vem sendo falado a respeito da nossa evolução e da evolução do instinto até a inteligência e a angelitude. Tem mais bibliografia. Próximo.
O Marcel Benedetti, ele foi o pioneiro nessa questão dos animais. E ao lado nós temos alguns dos livros dele, que passou para o plano espiritual, mas seguramente continua do lado de lá, trabalhando com os animais. Próximo. E a divulgação que nós temos aqui, dentro do nosso interesse de conhecer mais, proteger e cuidar dos nossos irmãos animais, todas essas possibilidades. Nós temos toda segunda-feira no Facebook, no YouTube, vlog Consciência Animal, temos o grupo de estudos de defesa dos animais, GEDA, do Facebook, a Agência de Notícias dos Direitos dos Animais, ANDA, e o programa Nossos Irmãos Animais, na Rádio Boa Nova, que acontece todos os sábados, às 17 horas. Rádio Boa Nova. Próximo. A imensa gratidão que temos e a Francisco de Assis. Ele, padroeiro dos animais, que diz que todos os seres da criação são filhos de Deus e irmãos dos homens. Que Deus quer que ajudemos aos animais quando eles necessitam de ajuda. E que toda criatura necessitada tem o mesmo direito a ser protegida. Lembrando que Francisco de Assis é aquele que falava sempre que éramos todos irmãos e conversava com os animais e com os peixes que se aproximavam dele quando ele pregava. Que Jesus nos abençoe e que nos ajude a sermos melhores irmãos uns dos outros, nós seres humanos entre nós e nós com os nossos irmãos animais. É isso que nós queríamos refletir juntos esta noite. Obrigada.